E para a surpresa de 0 pessoas, a Sony desiste dos seus projetos de Homem-Aranha. E agora? Vai vender? Depois do evento a gente conversa sobre isso. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Bora falar de Homem-Aranha de novo, sobre Sony Pictures de novo e esse elefante branco que se transformou o Homem-Aranha e seus direitos relacionados para a Sony Pictures. De acordo com o insider Daniel RPK, o Daniel Rickman, o Dani, aquele que tira de não tem e coloca de não cabe, Daniel Rickman está dizendo que a Sony desistiu de vez. Não quer mais saber de Homem-Aranha. Não quero mais. Cancelou tudo. Cancelou todos os projetos relacionados ao Homem-Aranha dentro da casa. Não vai ter mais filme de vilão. Não vamos saber mais o que o Homem-Aranha tem a ver com isso. A parceria do Abutre e do Morbius, não vamos saber o que vai dar. Não vamos saber o que vai acontecer com o Kraven e o Camaleão. Não vamos saber que fim levará as aranhas de Madame Teia. Não vamos saber se Null realmente tinha um plano para se vingar do Venom. Nada disso. Tudo pro lixo, tudo pra gaveta. E de acordo com Daniel Rickman, a Sony pretende rebutar, reanalisar e tentar achar outra maneira de lidar com essas propriedades do Homem-Aranha. Vamos lá. Primeiramente, não quer dizer que o Homem-Aranha não será desenvolvido pela Sony. Sabemos que o Homem-Aranha em si é uma das propriedades mais lucrativas da Sony Pictures, a Columbia, e não vai abrir mão porque Madame Teia flopou. O Homem-Aranha continua fazendo muito dinheiro nas bilheterias, lembrando que a Sony tem os direitos de cinema do Homem-Aranha e não os direitos do personagem. Os direitos do personagem ainda pertencem à Marvel, à Disney. Então tudo que é Homem-Aranha relacionado, tirando cinema, vai para o bolso da Disney. A Sony só embolsa bilheteria nesse caso. Então, temos aí essa questão de Homem-Aranha. Homem-Aranha, então, continua na Sony, a parceria com a Disney continua funcionando, e no Homem-Aranha ninguém mexe. Vai ter o Brand New Day, talvez tenha uma trilogia, talvez depois usem o Homem-Aranha nesse formato de parceria futuramente em filmes de grupo, mas o Homem-Aranha tá livre. O que não vai rolar mais é essa doideira de fazer filme de vilão. Porque a Sony tinha esse dilema na mão, né? Quando o Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha do Andrew Garfield, não vai pra frente, e o Kevin Feige entra no escritório da Amy Pascal dizendo que só ele saberia lidar com o Homem-Aranha, joga o Homem-Aranha na mão do pai, que o pai resolve, e aí a Amy Pascal jogou um sanduíche de presunto na cabeça dele, aquela história maravilhosa, e ele depois consegue, né? Depois eles dão um braço a torcer, entregam o Homem-Aranha na mão do Kevin Feige, introduz o Homem-Aranha no Guerra Civil, faz $1 bilhão, depois bilhão, e o Homem-Aranha se torna um dos personagens mais importantes da Marvel Studios. Então, com o Homem-Aranha preso nesse contrato, restava para a Sony tentar ganhar alguma coisa com o resto da galeria do Homem-Aranha, entre os vilões e aliados do Homem-Aranha. E aí surgiu essa ideia de fazer filmes relacionados ao Homem-Aranha, mas sem Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha estava preso no contrato com a Disney. A Sony não pode usar o Homem-Aranha Tom Holland sem estar em parceria, sem ser dobradinha. Não pode. O Tom Holland não pode aparecer no filme do Morbius, por exemplo. Por mais que especulações rolaram na época, não poderia aparecer em Venom, não poderia aparecer em Morbius, não poderia aparecer em Kraven, não poderia aparecer em Madame Teia, a menos que a Disney entrasse como co-parceira, como co-produtora, e a Sony não quer, porque quer a bilheteria toda pra si. Por isso que não teve. Então, vamos fazer então os filmes do Homem-Aranha sem Homem-Aranha. E aí veio a ideia de fazer o Venom, funcionou, Venom faz $800 milhões naquele auge dos filmes de super-herói, e a Sony abre o zoinho e fala assim, pô, vamos fazer então os filmes do vilão aí que vai virar. E aí dá ok pra... Mas não dos vilões principais, que eles ainda guardaram pra usar no Homem-Aranha do Holland. Vamos pegar os vilões lá do B. E aí foi aquele caos, né? Porque quem é Morbius, quem é Madame Teia, quem é Kraven. E os filmes floparam um depois do outro. E fez a Sony repensar essa ideia. Pô, a gente vai acabar aqui gastando todo o dinheiro que a gente ganha com o Homem-Aranha, flopando os filmes dos vilões do Homem-Aranha. Que nunca vai ter Homem-Aranha. Então, vamos desistir. Vamos deixar pra lá.
Vamos pegar esses direitos do Homem-Aranha aqui, fazer as parcerias ali com a Amazon Prime, jogar ali um noir, vamos continuar investindo nas animações do Miles, e além do Aranhaverso vem por aí, a nova animação, mas filmes de vilão, nada. Ou seja, aquela história toda, o Nu vai ser vilão do Vingadores, o Nu vai aparecer em Guerras Secretas, né? Balela, conversa fiada, pamonhas, pinóias, bananas. Não vai aparecer. E esquece Nu. Andy Serkis fez lá um favor, porque ele dirigiu o segundo Venom. Ele aparece lá no Venom 3 como Nu, porque sim, na expectativa daquele filme salvar alguma coisa e aí ter interesse para uma continuação. Não vai ter mais, Sony vai dropar mesmo. Não quer mais saber de vilões do Homem-Aranha. Que é uma coisa que já poderia até ser... Se o Daniel Rickman inventou isso, tá muito bem inventado. Porque tá na cara que a Sony não tem mais interesse em fazer filmes de vilão do Homem-Aranha. Inclusive, não tem nenhum filme de vilão do Homem-Aranha agendado para os próximos anos. Já é uma coisa meio... Acho que já tá resolvido e o Daniel Rickman aqui, ele faz espuma com o negócio que já basicamente tá na cara. Tá na cara que a Sony não vai mais investir nisso. Agora, como fica o futuro? Tem muita gente boa já falando que a solução da Sony é vender o Homem-Aranha. Eu acho muito difícil. Porque o Homem-Aranha ainda é muito lucrativo, como eu disse. A propriedade do Homem-Aranha ainda vale muito para a Sony. Eu não consigo estimar quanto custaria o Homem-Aranha caso a Disney estivesse com interesse na compra, que também não tem. Tem uma questão aí que pouca gente coloca na mesa, que é: a Disney precisa comprar o Homem-Aranha? Não. O trato aí com a Sony de fazer a coisa bem bolada funciona muito bem para ambos. Ninguém tem interesse em fazer a transição do Homem-Aranha nesse momento. E o cenário para filmes de quadrinhos não tá dos melhores. Talvez tenha aí uma recuperação com o Superman, o Quarteto Fantástico, Vingadores que vem por aí. Mas até o momento tá em baixa. Talvez seja uma boa hora para fazer um lance, dar um lance no Homem-Aranha, mas não acho que o Bob Iger está interessado, embora ele seja comprador, ter comprado Pixar, ter comprado Star Wars, ter comprado Marvel. Apesar de ser comprador, acho que o momento não é de ficar comprando um monte de propriedade. Pelo contrário, a gente está vendo aí, os grandes estúdios estão se livrando de peso morto. Então não acredito que o Homem-Aranha vai ser comprado, não acredito que vai ter um lance do Homem-Aranha, não acredito que a Sony esteja interessada em vender o Homem-Aranha, não acredito que a Disney esteja interessada em comprar o Homem-Aranha. Do jeito que tá bom para ambas as partes, bilhão em cima de bilhão aí pro Homem-Aranha, deve ganhar mais um aí nesse Brand New Day, e bola pra frente, vamos tocando o barco. O que não vai ter realmente são os vilões do Homem-Aranha protagonizando os seus próprios filmes. Qual seria a solução pra Sony então para ganhar um dinheirinho? Eu acho que passou da hora de desenvolver o Miles Morales. Eu entendo que eles estão esperando a trilogia que nunca acaba do Aranhaverso terminar para poder pensar no live action de Miles, que fica esquisito, né? Ter o live action e a animação ao mesmo tempo, meio que sobrecarregar demais o personagem. Mas depois que essa trilogia se encerrar finalmente, mas que tá difícil também, né? Tá sendo adiada uma atrás da outra, parece o Blade da Sony. E vamos The Batman parte 2 da Sony. Depois que acabar a animação, aí eu acho que há um cenário para trabalhar o Miles, sim, paralelamente, se é que pode ser usado o nome Homem-Aranha pela Sony enquanto durar o trato com a Disney. Também tem essa dúvida, se a Sony pode usar Homem-Aranha. Vamos lembrar até que a série do Noir não se chama Spider-Man Noir. Não tem Spider-Man, a marca Spider-Man não existe, é Spider-Noir. Não tem Homem-Aranha. Não é Homem-Aranha não, hein? É isso aí que a Sony tá passando a mensagem. Mas vamos ver como é que vai ficar. A gente vai descobrindo como funciona o contrato do Homem-Aranha à medida que os filmes vão saindo e as coisas não vão acontecendo. Isso aqui não aconteceu provavelmente porque não podia, né? Então a gente vai montando aqui na nossa cabeça como funciona esse contrato, que é sigiloso, que não é conhecido, aos poucos. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Lembrando que o quadro Teorias da Conspiração ganhou um canal novo e eu espero que você vá lá agora, eu vou colocar o link aqui embaixo. Me ajuda aí, assina o canal pra gente colocar essa nova atração do Quatro Coisas funcionando o mais rápido possível. Quebra esse galho pra mim. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito
e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.